Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho, estou aqui, graças a Deus, mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo e venha fazer parte dessa comunidade que ama ler a palavra de Deus. E na porção de hoje, meditaremos sobre alguns salmos que são marcados por clamor, confiança e confronto contra a maldade. Se você já se sentiu injustiçado, perseguido ou angustiado, essa leitura vai falar diretamente com você, ao seu coração. Tudo isso e muito mais você vai ver agora em mais um Discipulando pela Bíblia. E o Salmo 52 é uma resposta ao traidor Doeg, que denunciou Davi ao rei Saul. Ele começa com uma pergunta, esse salmo: por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Davi contrasta o destino do ímpio com o destino do justo. Salmo 52, verso 8. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Ou seja, Davi está falando que ele está ali enraizado, ele está firmado em Deus. A lição aqui é: a maldade pode parecer vitoriosa por um tempo, mas é o justo que permanece enraizado na presença de Deus. E já no Salmo 53, nós vemos aqui Davi lamentando os que dizem: não há Deus. Aqui vemos um eco do Salmo 14 reverberando aqui nesse Salmo 53, que mostra o coração corrompido do homem sem fé, do homem que não crê. Salmo 53, verso 1. Diz o tolo no seu coração: não há Deus. É um salmo aqui, é uma verdade direcionado a quem é ateu, né? A quem não acredita, aquele que não tem fé. A lição aqui é: negar a Deus é o começo de toda a decadência moral. E já no Salmo 54, nós vemos aqui Davi clamando a Deus quando os zifeus o traem. Sim, ele ora por livramento e termina com louvor esse salmo. Eis que Deus é o meu ajudador. Salmo 54, verso 4. A lição aqui é: mesmo diante da traição, a nossa confiança deve permanecer depositada em Deus, que jamais falhará e virá com socorro na hora bem presente. E o Salmo 55 é um dos salmos mais intensos emocionalmente. Ali nós vemos Davi desabafando sobre o medo, a opressão e especialmente a traição de um amigo íntimo. Salmo 55, verso 13. Mas eras tu, meu companheiro, meu guia e meu íntimo amigo. Então Davi fala aqui diretamente sobre a traição daqueles que são íntimos. A dor que vem de alguém próximo machuca muito mais do que a dor causada por um inimigo declarado. Isso é fato, isso magoa, isso entristece. A lição aqui é: quando o coração está ferido, podemos lançar nossa ansiedade sobre Deus, pois Ele nos sustentará. E o Salmo 56, em meio a muita perseguição dos filisteus, Davi declara confiança. É isso mesmo. Um dos versículos mais tocantes está aqui em Salmos 56, verso 8. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Então aqui Davi ele está entendendo, discernindo que apesar do sofrimento, da pressão que ele está sentindo, ele não se sente só, ele se sente amparado pelas próprias mãos de Deus. A lição aqui é: Deus ele vê cada uma das nossas lágrimas, cada lágrima derramada, sua, meu irmão, Deus ele está vendo, ele está contemplando, ele cuida de nós com atenção, com uma atenção amorosa e detalhada. Então, no tempo correto, ele vai vir em socorro. O primeiro ponto que você precisa ter é a confiança, é compreender, é sentir essa presença para que você não se sinta abandonado, porque ele vai chegar na hora certa. Salmo 57, Davi ele compôs quando ele se escondia numa caverna, quando estava sendo perseguido por o rei Saul. Mesmo ali, naquele contexto, ele exalta a fidelidade de Deus. Salmo 57, verso 7. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores a ti. Ou seja, Davi ali mesmo num contexto caótico de perseguição, ele está reconhecendo a grandeza de Deus. Davi ele sentia a presença de Deus. Davi era um homem que buscava a presença de Deus de forma constante. Esse tem que ser um modelo para a minha e a sua vida. A lição aqui é que a adoração pode e deve acontecer
mesmo nos tempos das cavernas da nossa vida, né? Quem não passou por momentos de baixo também, né? Tem momentos de alto, mas tem momentos de baixo, momentos de pressão. Mas o louvor, ele acaba libertando o nosso coração. E o Salmo 58, nós vemos aqui que esse salmo é um clamor contra líderes corruptos e juízes injustos. É isso. É uma oração por justiça divina contra os ímpios. Aliás, acredito que esse tipo de salmo, o Salmo 58, ele tem que ser entoado todos os dias por todos os filhos de Deus aqui no Brasil, né? Porque é um louvor contra os juízes iníquos, corruptos, né? É o que nós temos visto muito acontecer no meio da nossa nação. Salmo 58, verso 11, certamente há um Deus que julga na terra. Então nós temos que clamar para que essa justiça dos céus venha e invada a terra e venha derrubando um a um todas as autoridades que são mentirosas e enganosas. A lição aqui é, quando os homens falham em julgar com retidão, Deus ainda reina, soberano e justo, e virá com a sua justiça no tempo oportuno. E chegamos ao último salmo que nós vamos meditar no dia de hoje, é o Salmo 59. Ele foi escrito quando Saul mandou homens vigiar a casa de Davi para matá-lo. E mesmo cercado, Davi canta sobre a fidelidade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Salmo 59, verso 16. Eu, porém, cantarei a tua força, porque tu tens sido o meu alto refúgio. Então, Davi, apesar de um cenário de dificuldade, ele entende que o socorro dele não vai vir de estratégias, não vai vir de conchavos, não vai vir de uma ajuda humana, mas o alto refúgio de Deus há de dar livramento a Davi. E é exatamente assim que se sucede. A lição aqui é, em cada batalha, Deus é o nosso abrigo seguro. Podemos confiar e cantar sobre a fidelidade de Deus. E finalizando a porção de hoje, nós aprendemos que a vida com Deus inclui também perseguição, lágrimas e traições, mas também, por consequência, nós podemos experimentar refúgio, justiça e a fidelidade divina. Deus nunca abandona aqueles que nele confiam. E gostaria, para finalizar efetivamente esse vídeo, deixar um verso para a sua meditação. Salmo 56, verso 4. Confio em Deus e não temerei. Que essa seja a tônica da sua vida, que você sinta o amor, o favor e a proteção de Deus. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Esse vídeo edificou o seu coração? Então eu te peço agora, por gentileza, humildemente, para que você possa curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever nesse canal para que você não perca nenhum conteúdo. E se você quiser ir além, quiser aprender a Bíblia, a estudar conosco, na descrição desse vídeo tem um link, você vai clicar, é gratuito, você vai entrar no nosso grupo de estudo bíblico e lá você vai ter conteúdo diariamente, não vai perder nada, nenhuma novidade. Então venha fazer parte dessa comunidade que ama ler as Escrituras. E agora chegou o momento de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós teremos muito mais. Shalom!